Um momentinho. É um prazer receber todos vocês aqui nessa reunião. Muito bom tê-los todos, participar desse momento, ter essa oportunidade de interação. Eu queria agradecer o trabalho de vocês e, de imediato, passo a palavra para o nosso secretário da Educação Profissional e Tecnológica, Ariosto Pulau. Por favor, secretário. Com o microfone fechado. Secretário, microfone. Libera o microfone. Desculpe aqui pelos problemas operacionais aqui, causados por mim mesmo. Então, dificuldades com a tecnologia aqui e o mouse. Mas, Conciane, eu quero agradecer aqui a disponibilidade do Instituto Federal de Brasília por ter nos dado disponibilizado esse ambiente, todo o suporte, essa tarefa aqui que estamos todos nós empenhados, que é a revisão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Bom, a gente tem aí um grande desafio, todos e todas que estão envolvidos nesse processo, em particular a coordenação aqui da nossa diretoria de políticas e regulação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a Marilza, seus coordenadores, nosso professor Simão envolvido também nessa tarefa, uma tarefa de todos, né? Não só nossa, CETEC, mas um compromisso para que a gente possa disponibilizar um catálogo nacional de cursos técnicos atualizado, um instrumento aí necessário para que a gente possa alinhar as transformações tecnológicas e as necessidades do sistema educacional e do sistema produtivo. Eu, vindo da minha formação, né, é o encontro aí da oferta e da demanda, tão conhecido. Então isso para nós é a oportunidade para que a gente possa fazer esse encontro, envolver aqueles que demandam a força de trabalho, aqueles que formam, né, os ofertantes, e que a gente possa trazer aí a atualização desse catálogo, quarta edição, considerando que desde 2014 esse catálogo não é atualizado e esse cenário que nós convivemos de transformações tecnológicas faz e traz a necessidade constante de que a gente precise revisitar esse instrumento. É um referencial normativo, temos clareza, não é só um instrumento técnico, não é um guia, mas é uma norma que precisa, passa por suas várias fases, precisa ser aprovada, né, submetida ao Conselho Nacional de Educação, e temos aí um cronograma a ser cumprido, um calendário. Nós temos aí a previsão de que possamos, não é, até julho, entregar esse produto ao Conselho Nacional de Educação, submeter essa proposta normativa. Temos aí de 22 a 26 de junho a previsão de que a gente possa abrir para consulta pública o resultado, o fruto desse trabalho que está sendo empreendido por todos vocês, e até o dia 2/7 a gente possa entregar uma versão que vai ser submetida em julho ainda ao Conselho Nacional de Educação. Então, a importância do catálogo aí, não preciso apenas de ressaltar, não vou repetir, mas é realmente poder orientar as instituições, os estudantes, os educadores, os sistemas, as redes de ensino e a sociedade com respeito aos perfis profissionais, aos campos de atuação, abrangendo aí a possibilidade de definição de bases para currículos, ou seja, perfil dos egressos, orientação da formação dos currículos. Hoje estávamos ainda, Marilza, né, em reunião com a secretária de Educação Básica, discutindo justamente como o catálogo pode, no seu desdobramento, permitir a formação e a orientação de novos currículos, de novos planos de oferta, né, planos pedagógicos, para a oferta de cursos técnicos e de formação profissional no âmbito das redes públicas estaduais. É um espaço para que a gente possa incluir aqueles cursos experimentais, é um espaço para que a gente possa definir itinerários formativos, ou seja, as certificações intermediárias e a verticalização, aí, compreendendo também a verticalização para cursos superiores. Então, é um espaço de atualização de todos esses aspectos. E quero destacar aqui 2 pontos principais que eu enxergo de mudança e que permeiam esse produto que nós pretendemos entregar. Primeiro, a intensa relação com o setor produtivo, com o mundo do trabalho, olhando particularmente a nossa perspectiva de um mundo 4.0. Então, é importante que nós tenhamos, aí já fizemos levantamentos iniciais de informações sobre perfis profissionais, a fim de adequar
a formação, a classificação brasileira de ocupações, já fizemos levantamento de dados aí os mais diversos, contamos aí com uma grande cooperação, e aí meu agradecimento à ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, onde, paralelamente ao esforço do catálogo e de forma subsidiar o nosso trabalho, construiu e deve em breve disponibilizar um painel de monitoramento de profissões, onde a gente vai ter a possibilidade de enxergar dados, não é, e de visualizar por setor econômico a carência de profissionais e de formações que podem ser oferecidas, ou seja, a forma de integrar as informações do mercado de trabalho e da formação profissional. Então, temos muita expectativa aqui, esse protótipo de painel já foi desenvolvido, e a expectativa de que a gente possa contar no segundo semestre com mais esse instrumento, o que consolida essa articulação com o setor produtivo, com o mundo do trabalho. O segundo desafio que eu gostaria de pontuar para todos nós é um novo formato, né? Esse instrumento, como eu falei inicialmente, não é atualizado desde 2014, então faz-se necessário que a gente tenha um instrumento dinâmico, um instrumento que seja digital, que a gente possa atualizá-lo constantemente de acordo com as transformações, inovações na oferta, na demanda de profissionais. Então, são inovações que a gente pretende incluir, além de, claro, inovações na estrutura e que são alvo, inclusive, do trabalho nesse momento de todos aqueles que estão envolvidos nessa fase do catálogo nacional. Então, são informações não só inovações não só de conteúdo, mas também de estrutura e de formato, que são fundamentais para que a gente possa ter um instrumento dinâmico, flexível e que dê a resposta adequada e pronta àqueles que buscam as informações no nosso catálogo nacional. Bom, quero aqui destacar a importância desse instrumento para nós, é uma agenda prioritária para o MEC, e o envolvimento de todos os agentes que estão hoje participando desse processo de discussão é fundamental. Nós temos hoje a participação de 11 conselhos profissionais, 28 entidades patronais, 26 entidades laborais ou trabalhistas envolvidas, 6 associações técnico-científicas, além de sistemas aí de redes envolvidas, como a rede federal, a REDSUS, rede estadual, rede privada, sistemas nacionais de aprendizagem e o nosso ensino profissional militar também representado. Então, quero aqui, mais uma vez, desejar um ótimo trabalho a todos, dizer da grande expectativa que o MEC guarda com relação ao trabalho que está sendo desenvolvido, e quero desejar a todos um evento produtivo, onde a gente possa nivelar as informações técnicas necessárias. Enfim, boa tarde a todos. Deixo a palavra aqui com a Marilza, para que ela possa entrar mais nos aspectos técnicos desse evento. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. O secretário já muito bem caracterizou todo o processo de atualização do catálogo. Eu só não gostaria de perder a oportunidade, né, de ter esse primeiro diálogo com vocês, utilizando essa ferramenta aí virtual, né, dar uma boa tarde mais diretamente aos coordenadores dos eixos, que esses já tive a oportunidade de estar junto. E antes de mais nada, a todos agradecer por essa dedicação, né, por esse interesse e por se predispor a participar desse processo, que é um processo, né, que, como o secretário, né, pontuou, né, nos seus diferentes aspectos, ele tem como objetivo o quê? Nos dar um caminho que de fato nos leve à valorização da educação profissional e tecnológica. Aí o pessoal reclama da qualidade. Porque ele, enquanto um instrumento que norteia a construção desses futuros profissionais, né, é daí então que a gente, quanto melhor essa formação, quanto mais aderente essa formação, no sentido amplo dessa aderência, Você está escutando bem aí? Como, o Douglas também está me falando que está ótimo, ele está me passando feedback aqui também. Ó, o som está baixo, boa noite. Então, eu não queria deixar de realmente, né, agradecer esse envolvimento de todos vocês, ao trabalho que a gente sabe que tem sido aí árduo dos coordenadores, né, e na dedicação no momento que a gente, inclusive, tem outras agendas que também são extremamente importantes, né, que nos impostas aí pela pandemia do Covid, né, mas não dava para deixar
a oportunidade, né, desse momento para ter essa fala de agradecimento e de motivação, né, porque esse é uma etapa para aquilo que a gente quer fazer avançar em relação a subsidiar mesmo ao sistema de ensino, por um lado, mas também aqueles que recebem, né, o produto, né, digamos assim, desse trabalho, né, de formação, que ele de fato atenda aí as expectativas, né, e aí contribui para o desenvolvimento das pessoas e do país como um todo. Então, mais basicamente essas palavras mesmo de agradecimento, motivação, e ao longo aí dos próximos dias e até junho e julho estaremos juntos aí nesse diálogo. Viu? Uma boa tarde a todos. Boa noite já, né? 8, 6 e 12, boa noite. Rociane, passo para você aí a palavra. Ok, obrigado, Marilza, obrigado, secretário. Queria destacar aqui, secretário, da sua fala, um ponto muito interessante, dessa possibilidade do catálogo ser um instrumento orientativo e não uma camisa de força, que nos permite trabalhar, que nos permite ter orientações, que essas orientações possam ajudar as escolas a construir seus currículos e ajudar os empresários a definir os perfis de contratação. Acho que a sua fala é fantástica nesse sentido, de mostrar que esse é um instrumento orientativo, que é um instrumento que, apesar de ser uma norma, é também alguma coisa que permite as pessoas trabalharem dentro de um universo mais abrangente que a gente tem. Marilza, acho que, assim, todo o esforço que você fez no início para que nós tivéssemos essa reunião de hoje, acontecendo de uma forma presencial, em 2 dias, não foi em vão. A gente está conseguindo trabalhar. Esse momento de interação agora com todos os ETs, para nós, é bastante significativo. É uma pena que nós não estejamos todos juntos para nos abraçar, para apertar a mão, para nos conhecermos com mais cuidado, mas eu tenho certeza que esse momento virá pela frente. Então, eu agradeço aí o seu empenho para que nós pudéssemos ter hoje esta reunião. Eu queria colocar alguns slides para que a gente pudesse ter um resumo do que a gente vem fazendo até agora. Então, nós temos um trabalho que já começou e uma equipe grande. Dentro da CETEC, a gente tem o secretário que está diretamente envolvido, passando as orientações, a professora Marilza, que é diretora de políticas, que está mais diretamente em contato conosco o tempo todo, o professor Simão, que esteve na coordenação de regulação, que esteve no contato diário com todos os grupos, com todos os ETs, a Flávia e a Ana Luísa, que também estão mais perto, estão todos os dias trabalhando conosco. Para que esse trabalho pudesse andar, foi formada uma equipe de assessoramento. Essa equipe é composta pela Lucivânia, pela Armênia, pelo Fábio, pela Lucília Machado, pela Nilva Schroeder, pela Regiane Vago, pela Lúcia Machado e por mim. Nós estamos, na medida do possível, ajudando a levantar informações, coordenar as informações para que nós pudéssemos ter esse trabalho caminhando assim de forma virtual e nesse cronograma que nós temos agora. Nós contamos com uma equipe de apoio administrativo, do Jefferson, da Patrícia, do Daniel, do Iago, do Vani. São estudantes e técnicos que estão participando diretamente desse trabalho. Os 13 eixos que nós temos, em cada eixo a gente percebe uma característica diferente, uma organização particular. Isso mostra para a gente muita clareza que esses eixos foram uma decisão acertada lá atrás, que pudessem mostrar para a gente que é a base de cada um desses grupos de cursos, que se organizam por bases tecnológicas e científicas comuns. É fantástico a gente perceber as afinidades e a gente também poder agora discutir se a gente mantém esses 13 ou se a gente muda um pouquinho esse quadro. Os coordenadores de cada GT você já conhece. Eu queria lembrar um pouquinho do que é a educação profissional no Brasil, do que é a nossa educação profissional, que tem os cursos de qualificação, aqueles cursos que são livres, que a gente chama de formação inicial e continuada, que não requer necessariamente estar atrelado ao nível técnico, ao nível médio, ou à graduação, ou uma pós-graduação, mas que são para todos os níveis, tanto para quem está começando numa profissão, como quem quer se aperfeiçoar.
Nós temos os cursos técnicos, que são integrados ao nível médio, uma tradição muito longa no Brasil, a gente conheceu isso nos anos 70, 1970 era compulsório, depois se tornou uma possibilidade muito boa de formação. Abrimos uma possibilidade fantástica, que foi fazer o ensino médio concomitante ao ensino técnico, isso foi um avanço grande, e também em fazer um curso técnico subsequente ao médio. Quem já terminou o curso médio, não está bem certo o que quer fazer, ou então quer redirecionar a sua carreira, vai para dentro do curso subsequente e num prazo de um ano e meio, consegue uma nova profissão. Isso é fantástico. E os cursos superiores de tecnologia, que são cursos de graduação, são cursos superiores que estão também ligados à educação profissional pela mesma raiz de aplicação de conhecimento. Essa atualização, nós começamos a fazer os trabalhos com uma consulta que a CETEC disparou em 2019 e que toda a sociedade pôde opinar. O que gostaria que fosse mudado no catálogo, quais são as melhores formas de escrever um curso, nomes de cursos, duração, enfim. Abrimos para que a sociedade pudesse opinar. Após essa abertura, nós tivemos um conjunto de reuniões grandes, o secretário destacou bastante a participação da BDI na organização dessas reuniões de coleta, de informação, que pudesse nos dar um cenário do mundo do trabalho. Como o mundo do trabalho está se organizando, quais são as situações que interferem na formação profissional. A partir daí, nós elaboramos um questionário simples. Eu já queria antecipar aqui meu agradecimento às instituições que responderam, tanto de profissionais, como associações, conselhos, sindicatos, que puderam esse questionário e nos dar algumas informações a mais sobre a atuação desses profissionais de nível técnico no mundo do trabalho. A partir desse questionário, a gente formou uma equipe de assessoramento, um comitê de cursos técnicos que é composto pelo coordenador de cada um dos eixos. Em cada eixo a gente tem um coordenador e esse coordenador forma o que a gente chama de comitê de cursos técnicos, que se reúne para avaliar, para tornar as decisões uniformes, para que tenha unidade nos posicionamentos, as discussões metodológicas, de procedimento, que estão sendo feitas no âmbito desse CCT, um grupo bastante dedicado, um grupo experiente, que tem ajudado bastante na atualização desse catálogo. E claro, a partir daí a gente fez a composição do GT, nós escolhemos uma composição que permitiu ter uma representatividade não só regional, mas também pelos diversos segmentos. Então, foram contempladas as representações trabalhistas, as representações empresariais, os conselhos profissionais, os docentes, de tal maneira que a gente pudesse ter, de fato, a formação de um caldo, né, de como enxergar esse catálogo, porque ele tem que trazer as informações do mundo do trabalho, mas elaboradas e organizadas de uma forma que possibilitem as escolas organizarem seu currículo e possibilitem aos candidatos verem o que é que eu quero, o que é que eu vou fazer. Então, esses grupos têm uma composição bem equânime, né? A gente procurou representação, mesmo na representação docente, a gente trouxe representação das redes privadas, das redes estaduais, da rede federal, a gente trouxe representação do Sistema S, de tal maneira que todas as redes e regiões pudessem ser contempladas. Essa tela mostra um pouquinho de uma consulta que foi feita, né? Como foi feita a consulta, de um dos resultados da consulta de 2019. Então, as pessoas podiam opinar, se vocês olharem aqui, foi protocolado, o que a pessoa desejava fazer uma alteração, em qual curso, nesse caso técnico e meio ambiente, e a proposta era de fazer uma alteração na infraestrutura. Então, o que ele queria mudar na infraestrutura? A pessoa coloca a sua alteração, a sua proposta e justifica, de tal maneira que a gente possa fazer uma análise mais cuidadosa e mais detalhada. O questionário que foi elaborado depois, ainda esse ano, ele tinha o objetivo de coletar informações mais específicas. As atribuições que estão agora no catálogo são suficientes ou a gente precisa tirar alguma, inserir alguma outra? É preciso alterar em que sentido? O que deve sair e o que deve entrar? Então, o questionário teve muito esse caráter, muito essa tendência. De tal forma que nós pudéssemos olhar também, o secretário falava da indústria 4.0 e ela traz consigo algumas demandas de formação pessoal, né? mais do que formação técnica, de formação pessoal. Então, quais dessas características seriam importantes? A gente começou a avaliar os questionários e ver
cada ZT em 3 arquivos, um deles tem esse formato, que é de dizer qual é a pontuação que cada uma dessas ações que são mencionadas no catálogo tem em termos de importância, variando de 0 a 5. Nesse caso aqui, a gente percebe que as que foram mencionadas no catálogo têm todas um acerto muito bom. Todas elas têm mais pontos do que 3,5, aqui tem menor pontuação. Então a gente consegue ver dessa forma se isso tem peso significativo ou não para se manter no catálogo ou para que a gente possa excluir isso do catálogo e incluir uma nova ação, uma nova atribuição. Essa nova atribuição tem a forma de grupo de palavras, então a gente pega as palavras que se destacam e diz assim, essa aqui é a palavra que deve ir, que a gente tinha no campo aberto. Esses GTs, eles estão compostos, como dizia anteriormente, o secretário apresentou isso bem, com representação docente da rede federal, da rede estadual, do sistema S, da rede privada, praticamente equilibrados. Das representações trabalhistas, 21, dos conselhos nós temos 11 representantes e 6 associações científicas, o que nos dá Sandra Ferreira, do Instituto Federal de Brasília, na produção alimentícia, a professora Lucília Guerra, do Centro Paula Souza, na produção cultural, o professor Júlio Maria, do Instituto Federal de São Paulo, na produção industrial, o professor Gabriel, do Instituto Federal do Espírito Santo, o professor Bruno, da Rede Estadual do Pernambuco de Segurança, e a professora Kelly, do SENAC, no eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer. Também aí nessa escolha dos coordenadores, a gente percebe uma representatividade. Beleza, porque eu tô tentando descobrir uma parada aqui, então eu tô trocando step com o carro andando, né? As lideranças de educação profissional do país participando dos processos. Beleza. E a gente trouxe também algumas pequenas alterações na máscara. A gente já tinha na máscara antes aquele formato, aquelas informações que estavam presentes no catálogo. A gente já tinha o título, já tinha o eixo tecnológico e aparecia lá um campo para carga horária. Nós estamos ampliando isso agora para colocar a carga horária, pensando que pode haver uma parte presencial, uma parte à distância, pensando que pode haver modalidades, por exemplo, de alternância, de educação à distância que modificam, pensando que o estágio pode ser obrigatório ou não. No caso de ser obrigatório, quantas horas a gente precisa de estágio? Então, parte, claro, da legislação que existe, mas existe um espaço para que os GTs possam fazer uma manifestação dizendo e orientando algumas possíveis mudanças nessa carga horária. Aquilo que tinha antes, que era só atribuições profissionais, a gente fez uma no âmbito público, no âmbito privado, no escritório, no campo, ou também na hierarquia de trabalho, porque esses técnicos têm ocupado posição de liderança, então é preciso que a gente considere essas possibilidades, de forma que quem vai fazer o currículo pense em formar líderes e quem vai estudar pense que vai ter uma posição, pode ter uma posição de liderança no mundo do trabalho. Nós precisamos ajustar a nossa legislação, considerar todas as legislações, as plomas legais que os conselhos têm colocado e, é claro, decretos, leis, portarias que nos permitam deixar claro para o profissional qual é o seu âmbito de atuação
e para as escolas qual é o âmbito de atuação para que elas possam construir de maneira mais adequada o seu currículo. Quando a gente fala de possíveis itinerários, nós estamos pensando em 4 situações. A primeira é, olha, quais são as certificações intermediárias que são possíveis para esses cursos que nós estamos fazendo? O curso pode receber algum certificado antes da conclusão e receber o diploma técnico? Sim, pode. Qual é a ocupação que melhor descreve uma fase desse curso? De tal maneira que ele, saindo do curso, receba, antes da conclusão, um certificado que lhe permita o ingresso no trabalho. Se possível, fazer um esforço de colocar alguma coisa que já esteja no CBO, que já esteja presente lá, para que a gente possa ter uma relação direta com o mundo do trabalho. Então, a certificação intermediária é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é da especialização técnica, daqueles cursos pós-técnicos que permitem ao profissional se especializar em uma determinada área. Eu vou me arriscar aqui e falar de alguma coisa que eu não tenho certeza, mas digamos que um técnico de enfermagem queira ser instrumentista. Ele vai fazer uma especialização em instrumentação cirúrgica, de tal maneira que ele possa ter mais segurança, mais conhecimento, mais competência naquela área específica, uma especialização técnica. Do terceiro ponto de vista é de como ele pode ir para um curso de graduação. Uma graduação tecnológica, um curso superior de tecnologia, que é um aprofundamento, que é um elevar o nível, entrar no nível de gestão para uma área qualquer de atuação profissional. Obviamente que ninguém está impedido de fazer uma licenciatura, ninguém está impedido de fazer um bacharelado, e pode haver esse link sem nenhuma dificuldade. No caso mesmo da enfermagem, quem faz o curso técnico de enfermagem pode, sem nenhuma dificuldade, mudar para o curso de bacharelado na graduação. A escolha do nível de atuação profissional é uma questão pessoal. Cada profissional vai escolher o nível onde quer atuar. Não nos compete dizer a ele que seja técnico, que seja bacharel, que seja tecnólogo. Mas nos compete oferecer itinerário. Então, que a gente coloque aí as possibilidades. E, havendo possibilidade de pós-graduação também. De maneira que esse itinerário deve dar uma ideia clara para o candidato ao curso técnico de qual é o percurso de formação que ele pode fazer, que ele não está limitado. Muito importante pensar na infraestrutura de oferta desses cursos. Nós temos uma mudança, tanto a professora Marilza quanto o secretário Ariosto colocaram que nós estamos num momento de transição tecnológica. Então é preciso pensar se a infraestrutura que está hoje no catálogo ela descreve de maneira suficiente a infraestrutura necessária. E aí a gente pensa assim, será que um curso à distância tem a mesma infraestrutura de um curso presencial? Será que um curso alternância tem a mesma infraestrutura demandada de um curso presencial? Será que não é possível ter outros instrumentos que a gente não tinha há 6, 7 anos atrás e que agora estão presentes nas escolas, agora estão presentes no processo de aprendizagem? Então, nós possamos olhar para essa infraestrutura de maneira a contemplar essas evoluções tecnológicas. Entrando aqui nos procedimentos operacionais que vocês já estão trabalhando, tem que se avaliar cada uma das propostas usando aquele formulário que foi feito. O formulário ele é uniforme, ele contempla todas as necessidades de orientação, fundamentação, justificativa para as decisões que cada GT tomar. Cada uma dessas avaliações ela seria fundamentada nos dados e informações que foram disponibilizadas, né? E na experiência do GT, claro, então, os dados do censo que a gente ofertou, do censo escolar, que trazem as ofertas de educação profissional pelo país, que trazem aonde os profissionais estão atuando, que trazem as empresas que eles estão criando, né? É muito importante para que a gente possa ver. Trouxemos aí algumas informações do trabalho, né, do futuro do trabalho, trouxemos algumas informações que o pessoal da BDI nos propôs acerca de como organizar esse novo espaço no mundo do trabalho, essa nova forma de trabalhar. E, claro, tem a experiência dos membros do GT, não pode ser colocada fora. Então, baseado nisso tudo, vamos fundamentando as decisões que são colocadas no formulário, de maneira que cada proposta recebida a gente tenha uma resposta e que cada demanda que surgir a gente possa ter clareza de como será analisada, incorporada ou não no novo catálogo.
analisar essa versão que nós temos do catálogo, porque nem tudo foi pedido alteração, nem todos os cursos, nem todas as propostas cobrem tudo que tem no catálogo. Então, que a gente possa analisar tudo que tem no catálogo, considerando a evolução que a gente está propondo aí na máscara, as mudanças e as alterações que vêm. E, finalmente, que essa proposta seja registrada para cada curso, de maneira que a gente possa evoluir com o catálogo. Tem uma ideia pronta, né? Aqui já tem um modelinho que vocês estão usando lá, cada coordenador já deve ter apresentado o seu GT, mas nós estamos colocando aqui, para vocês terem uma ideia, é um formulário que se resolve praticamente por escolha de respostas, questões objetivas, e que sempre tem um campo aberto para manifestação das ideias do GT. No caso dos eixos tecnológicos, né, havendo proposta para, olha, esse curso não está bom, queria mudar para aquele outro eixo, esse curso aqui não é adequado, a descrição do eixo não descreve bem a situação desse curso, a gente quer fazer um ajuste, então isso é possível, tem um formulário para isso, tem outro formulário para que a gente possa listar os eixos tecnológicos. Olha, houve a criação de um novo eixo tecnológico, como é que a gente vai fazer? Então tem aqui um formulário de proposta, ou a gente concorda ou não concorda e faz a fundamentação. É um formulário extremamente simples, então até mais simples do que o outro formulário, tem menos alternativas. E, finalmente, será que aquela descrição do eixo tecnológico que está lá no catálogo na versão 3, ela está instituições que tendem de outra forma, e essa pluralidade colocada no grupo é muito interessante, porque dá uma visão mais ampla, né? Permite a gente estabelecer uma visão mais ampla que atenda a todos os segmentos da sociedade. E, claro, nós estamos falando de um trabalho público, a impessoalidade é importante. E a impessoalidade aqui, olha, essa proposta foi a minha instituição que apresentou, então, por favor, eu vou ficar fora, vocês discutam, façam a recomendação e eu anoto aqui o que for preciso, se tiver alguma informação, mas que os nossos pontos de vista, que as nossas demandas pessoais sejam tratadas pelos outros, e não por nós, e claro, defesa sempre é defesa, a gente sempre vai buscar defender os nossos pontos de vista, mas pensar sempre no coletivo e nas outras instituições, nos outros segmentos que não o que a gente representa. Nós temos aqui uma ajuste de cronograma, o secretário já antecipou isso, nós deveremos entregar agora em julho para a CETEC, para o secretário, e ele vai fazer um encaminhamento disso para o Conselho Nacional. Então, nós fizemos aqui um pequeno rearranjo, no dia 30 de maio a gente tem a nova máscara já preparada para publicação, depois a gente começa, em 16 de junho a gente finaliza o arranjo dos eixos, em 10 de julho vai para a consulta pública e em 15 de julho, trabalho fechado, Conselho Nacional, para o Conselho avaliar. Bom, eu tinha essas coisas para considerar, eu sei que é bastante, e eu sei que também estão aparecendo aqui algumas questões para a gente responder. Uma questão que alguém colocou aqui em relação à nova PNCC. Eu pergunto se a professora Marilza quer fazer aqui o uso da palavra, o secretário, qual é a configuração que a gente pensa da interação do catálogo com as novas
orientações da BNCC. Professora Marilza, secretário, fiquem à vontade. Com relação à BNCC, assim, é um dos pontos, inclusive, que, né, que o Conciane, né, ao longo, né, do destaque do que a gente quer trazer de diferente para dentro do catálogo e dessas discussões, é justamente dialogar com esse novo marco normativo aí, que está imposto para o ensino médio, composto aí dessa Base Nacional Curricular Comum e seus itinerários, mas o catálogo, por responsabilidade, estamos trabalhando com a orientação associada ao perfil profissional, então o perfil do técnico. Mas essa nova proposta de estrutura, e aí ao longo, né, dessas discussões, isso em alguns momentos em reuniões só com os coordenadores isso já aconteceu, não sei ao longo de todos os GTs, né, porque infelizmente não dá para acompanhar, mas a questão do conteúdo, né, de trazer mais elementos sobre os conhecimentos, né, o que aí dialoga assim, com a base científica, isso sim virá. Mas a referência para dialogar com a Base Nacional Curricular Comum, né, que a gente não pode confundir, né, na perspectiva de que hoje, né, pensando numa oferta de curso técnico integrado com o ensino médio, nós temos aí, ou, né, articulado com o ensino médio aí na forma concomitante ou integrada, nós temos aí a composição da formação geral com a formação técnica, né? Então, esse diálogo, o catálogo, ele aponta, assim como se a gente lê as competências da Base Nacional Curricular Comum, a gente também identifica, né, competências que são associadas a competências, por exemplo, de uma educação, de uma preparação básica para o trabalho, né? Inclusive é uma finalidade do ensino médio. Então, sim, eles têm pontos referenciais, mas a gente não vai tratar do conteúdo da BNCC, porque isso, né, não é da responsabilidade da formação do técnico, né? A formação do técnico precisa, sim, ter essa composição, essa articulação, ser usada como numa forma articulada, como contextualizar, como efetivar o saber prático daquela aprendizagem, ou vice-versa, a partir da prática, né, e construindo, né, assim como acontece historicamente conhecimento, né, digamos assim, grandes feitos, né, partiram mais da experiência prática, mas nesse processo. Então, sim, dialoga, mas não é a responsabilidade do catálogo, né. E outro ponto também que é importante nesse diálogo aí da oferta da formação técnica, né, com a Base Nacional Curricular Comum dentro desse novo modelo aí do ensino médio, que não é novo, né? Desde lá de 1996, o artigo 24 da LDB já dizia, né, que o currículo seria composto por uma base nacional e uma parte diversificada do currículo, enfim. Mas a gente tem isso agora de uma forma estruturada, né, e com itinerários definidos. Então, nessa perspectiva também, como agora você tem a opção dada explicitamente pela lei de ter saídas, né, de menor duração, como qualificações profissionais, ou que mais usualmente, né, é assim chamado de FIC, né, formação inicial e continuada, a ideia é que o catálogo, né, que como o Conciane chamou atenção, esses sejam itens, né, Conciane, que a gente possa estar explorando no sentido de orientar o sistema de ensino de opções, as opções dentro de uma formação com um itinerário que realmente ele possa aproveitar esse itinerário para alcançar certificações, né, que o elevem na escolaridade, né, e na formação, e não formações e qualificações profissionais que não tenham, digamos assim, articulação entre si. Então, eu destacaria esses dois pontos como pontos importantes e que sim vão dar subsídios para que na proposta curricular a gente possa ter essa efetiva integração e articulação entre conhecimento de formação geral e conhecimento de formação profissional. Eu quero complementar, hoje a gente teve até essa discussão, né, à tarde com a secretária Ilona, né, como a gente dá um passo aí subsequente, eu tinha comentado no início, dar um passo subsequente ao catálogo, né, não é simplesmente vamos botar lá, bater o retrato, deixar lá paradinho, a gente tem um aspecto dinâmico, e como que isso agora tem que refletir dentro das propostas curriculares, né.
Então, isso, acho que esse é um ponto aí que a gente está estudando em conjunto com a SEB, a gente tem uma espécie de guia, algo que oriente, né, como que a gente agora traduz aí, ou padroniza e qualifica as propostas curriculares, né? Nem que a gente abranja aí um conjunto limitado de eixos ou cursos, mas no caso do guia ele pode ser um bom padrão, né? Um padrão que pode ser aplicado e reproduzido. Então a ideia é a gente ter de fato um guia, né, que oriente, né, como qual a melhor forma, né, de se fazer essas propostas curriculares e eventualmente a gente até desenvolver em parceria com todos os agentes, né, e sistemas educacionais, setor produtivo também, né, e todas as entidades que assim estiverem envolvidas, propostas curriculares, eu diria assim, qualificadas, né, para alguns cursos. Isso a gente já pode estar pensando também em patrocinar essas duas iniciativas, né, o guia e as propostas curriculares já aplicadas, né, com os conceitos aí ou boas práticas identificadas no guia. Ok, Marisa, você queria falar mais alguma coisa? A tecnologia que foi, meu dedinho foi mais rápido. Gente, tem uma outra questão que foi colocada aqui também, dialoga também com isso, associada à Resolução 06 de 2012, né? O texto das diretrizes curriculares nacionais aí da educação profissional técnica de nível médio. Está em tramitação no Conselho Nacional de Educação, eu não sei se ela está na sala aqui conosco, mas até chamei, nós já começamos um diálogo aí com o CNE, mas o CNE já tem uma proposta de resolução para um novo texto de diretrizes curriculares nacionais. A CETEC se debruçou sobre isso no final do ano, dialogando com redes estaduais, incorporando demandas da rede federal e, ao mesmo tempo, ouvindo os conselhos estaduais de educação, no sentido de fazer uma leitura crítica, né, a essa proposta e avançar, né? E posso dizer que esse texto, ele está provavelmente, se não no próximo mês do outro, ele já entra para discussão no Conselho Nacional de Educação, com a perspectiva, eu diria assim, que no segundo semestre a gente tenha uma nova diretriz curricular nacional. Até lá, nós temos a diretriz 06 de 2012 para os cursos técnicos, que continuam vigentes, né, e que, de uma forma geral, não trazem nenhuma incoerência, incompatibilidade com aquilo que está previsto em relação ao marco geral da LEB para a educação profissional técnica de nível médio. E comentaria também que essa nova resolução, que deve entrar em vigor, é uma resolução que também traz uma inovação na medida em que ela vai ser uma diretriz curricular nacional para a educação profissional e tecnológica como um todo. Então, ela vai abarcar referenciais de orientações desde a qualificação profissional até a pós-graduação, envolvendo mestrado e doutorado profissional. O nosso entendimento é que isso nos ajuda no sentido de dar visibilidade à educação profissional e tecnológica como um todo, porque a gente sabe, né, que você fala educação profissional, todo mundo pensa em curso técnico, né? Todo mundo só enxerga esse recorte muito restrito. É claro que isso, né, o curso técnico tem um peso extremamente importante seguido aí da qualificação, né, em termos, inclusive, de representatividade e acesso. Né, mas a gente entende e identifica a importância dessa formação e o espaço dessa formação que pode e que a gente deseja que seja, que tenha um maior, né, digamos assim, maior uso, no bom sentido, né, desses profissionais. Além do fato de que também pensando na educação profissional com toda a sua entrega em termos, né, de produção, de tecnologia, né, adequada e a resolução de problemas dos setores produtivos, né. Então, essa dimensão, né, da articulação entre a esfera educacional na formação profissional e tecnológica, né, e essa capacidade, essa potencialidade, né, de avançar na dimensão da produção de tecnologia também, né, essa aí é uma frente também que a CETEC vem trabalhando. E só para concluir, diria que o secretário, né, traz aí nessa fala
um subproduto que aguarda o produto desse nosso trabalho, né? Então, a ideia de ajudar aos sistemas de ensino, de qualificar, de pensar em alternativas, né? Modelos, protótipos, estruturas curriculares em diferentes áreas, e aguarda isso que nós estamos construindo aqui, né? Nessa atualização do catálogo, para que a gente possa, de fato, efetivar. Então, estamos aí está tudo, né, estruturado para que seja subsídio, né, uma coisa possa, de fato, subsidiar a outra. Eu não identifiquei se tem mais alguma pergunta aqui no chat, mais relacionada a esses aspectos de regulação e de atualização sobre processos e procedimentos. A CBO, sim, Adriana, a CBO é um importante padrão, no entanto, ela é um dos componentes, né, que a gente destaca como importante para que possa subsidiar aí o catálogo, né? Ele a gente já tem, né, no catálogo, na versão atual, já se faz referências, né, às ocupações da CBO vinculadas a cada habilitação. Agora, o diagnóstico também aponta que, em alguns casos, essa correlação entre a ocupação citada na CBO, no catálogo, na versão atual do catálogo, em relação ao curso técnico, eu diria, vamos usar assim, tem fragilidades. Então, a ideia é que a gente possa debruçar sobre isso e trazer, sim, esse vínculo, né, dos cursos técnicos com os códigos, né, das ocupações da CBO de uma maneira, digamos assim, mais detalhada, mais robusta, né? Até porque ela pode referenciar a construção de diferentes itinerários vinculados àquela formação técnica. CBO, Resolução 6, INEP, certificação apresentada dados de Oi? Uma questão levantada em relação aos TICs, se eles têm alguma articulação com as certificações intermediárias. A correlação é entre certificação intermediária e FIC? Isso. Né, a saída na trajetória do curso técnico, né, é a saída da qualificação profissional ou o chamada formação inicial ou continuada, né, os FICs. E dentro do marco regulatório, essa qualificação profissional técnica, ela precisa ter essa correspondência com uma certificação que é reconhecida no mercado de trabalho para acesso a trabalho e emprego. Então, nessa perspectiva, ela precisa de guardar essa correspondência com reconhecimento de ocupações, né, que sejam ocupações laborais. Então, a resposta é sim, as saídas intermediárias são saídas que oferecem aquele que está naquela trajetória opções de certificações a serem concedidas pelo sistema de ensino, e na construção dessa proposta curricular, ela precisa prever, então, esses, vamos chamar em módulos, essa construção e esse desenvolvimento dessas aprendizagens aí que reúna esse perfil profissional, né, que não é de um técnico, mas ele, na trajetória da formação técnica, ele é um bloco de competências que ele tem que desenvolver, né? E é exatamente, né, no sentido de trazer mais exemplos, propostas mesmo de estruturas curriculares, né, com essas opções de saída, com diálogo com o jovem aprendiz, enfim, que a gente tem trabalhado lá e que, né, essa atualização do catálogo vai, então, rechear com as possibilidades. Alguma coisa mais? Professora Marilza, tem aqui o representante do Conselho Federal dos Técnicos, o João Luiz, perguntando se a certificação técnica vai ser revisada. Eu imagino que ele esteja falando das certificações intermediárias ou das diplomações. Eu não sei, bom, o que imprime a qualidade de certificação, o que a gente tem de referência é o que eu estava dizendo, né? São as correspondências em relação a perfis profissionais, né, reconhecidos pelo Cadastro Brasileiro de Ocupações, né, ou alguma ocupação que tenha, de fato, uma
um reconhecimento, digamos assim, no mundo do trabalho, né, e que aquele que tem acesso a esse certificado, ele tem o valor, né, na identificação daquela formação. Se é essa a pergunta. Agora, outra possibilidade, né, é a questão associada à revisão do processo de certificação por meio de processos de reconhecimento de saberes e competências, né? Que isso também é uma ação que a CETEC ela está em curso, com uma possibilidade já estruturado, uma proposta de revisão aí do normativo, né, do que hoje está presente, que é a Rede Certifique, né? A ideia é simplificar esse processo e também, na sequência, implementar ações que, de fato, institucionalizem, né, dentro dos sistemas de ensino esse trabalho de reconhecimento de aprendizagens desenvolvidas fora do sistema educacional, né? Um diálogo, inclusive, que a gente fez com alguns de vocês, né, que estão aqui presentes conosco, que estão participando do catálogo, também colaboraram e contribuíram, né, dado que a gente, né, a sugestão secretário sempre reforça a importância da gente dialogar, ouvir os diferentes atores, né, nesse processo aí. Então, as duas opções da dúvida. Eu queria colocar só mais duas questões. O pessoal agora está se animando com as perguntas. Eu queria colocar só mais duas questões. Gente, eu vou para o outro lado lá, eu fico vendo, não tem jeito, eu só falo com as mãos. Tem duas perguntas que são bastante interessantes. Uma o pessoal está preocupado com estágio. Como é que ficam os estágios do ensino integral? Né? Se muda alguma coisa. E há uma outra preocupação, que aí eu acho que é mais uma decisão de cada instituição, mas a senhora pode falar com mais propriedade, o secretário pode falar com mais propriedade. E o esforço para fazer um curso técnico novo agora, a gente não sabe como é que isso vai entrar ou não vai entrar no catálogo. Como é que a senhora posiciona, secretário, como é que a senhora posiciona essas questões? Eu acho que eu me perdi aqui um pouco. Sobre estágio. Estágio, só tem pergunta, agora está começando a ficar só pergunta fácil, né, gente? Assim, eu diria que estágio é um bom tema para se debater, né? E, mais uma vez, eu também entendo que essa é uma discussão que desdobra do que a gente vai captar nesse diálogo nosso técnico de recomposição, aí tanto na perspectiva de perfil de formação, né? De potencialidades de desenvolvimento à distância, né, que até a situação atual está nos colocando cada vez mais, digamos assim, emergentes, a gente aprofundar sobre isso, né, a questão da opção, né, do que está sendo chamado aí do ensino híbrido, né, da educação à distância, a educação à distância autoinstrucional, então, enfim, tudo isso aí, eu estou citando, não tem diretamente a ver com estágio, mas assim, digo dessa construção que é necessária na discussão sobre todos os aspectos aí que desdobram em termos de qual é o perfil profissional e as condições para eles serem desenvolvidos, quais são essas diretrizes para esse desenvolvimento, e eu responderia da seguinte forma, uma releitura, uma discussão, né, da lei do estágio e até mesmo o estágio na educação profissional, eu acho que seria um bom tema e um tema até necessário. Hoje a gente tem as profissões regulamentadas, né, que você tem aí, sim, já indicativos de estágio, mas isso não acontece, né, no conjunto das habilitações profissionais, né? Então, responderia dessa forma, né? Sim, a gente precisa dialogar e avançar com a questão dos estágios. O segundo... Falava da questão de se eu devo parar ou devo continuar com a organização do curso técnico agora, nesse momento de transição que a gente ainda não tem um novo catálogo. Olha, eu devolvo para o grupo. Eu acho que o grupo que está imbuído aí na discussão tem mais
condições e elementos para responder essa pergunta. Professor, uma última pergunta, então, do Bernardino Gomes, que representa o Conselho Federal dos Técnicos. Ele pergunta acerca das especializações técnicas, dos cursos pós-técnicos, se tem uma perspectiva disso no catálogo. Eu diria o seguinte, né? O catálogo, e essa reflexão que a gente está trazendo, ele abre a potencialidade desses temas estarem na mesa, tá? Inclusive da questão da especialização técnica, né? O cuidado que a gente tem que ter aí é que, assim, qual de fato é a aprendizagem que tem que ser garantida para essa habilitação, né? Para também não, enfim, não pode ser uma coisa muito generalista no mundo que tende a ser muito, uma exigência técnica muito específica, né? Então, é um tema que pode e que deve ser discutido em cada grupo, de acordo com cada contexto, né? De acordo com, né? E por isso que a gente quis garantir a diversidade e representatividade dos diferentes atores, né, para enriquecer e favorecer esse debate, mas a gente não tem, né, a CETEC não está dizendo entra, especialização não entra. A ideia é que seja um momento de recolher essas informações, né, para que a gente possa, inclusive, depurar com essas indicações sobre especialização, sobre, por exemplo, perfis profissionais, né, que, no caso aí, quem está mais vinculado à representação dos setores produtivos, né, que identificam como perfis profissionais de técnico que não se encontram, né, de forma a estimular os sistemas de ensino a dialogar de forma mais direta com o setor produtivo e construir propostas de cursos experimentais, né? Ou seja, essas expectativas são muito bem-vindas e eu diria que esse é o momento que está específico de discussão do que envolve aí as várias possibilidades de saída de cursos dentro da educação profissional técnica de nível médio. Nós temos ainda algumas questões, mas são questões mais burocráticas, eu encarrego aqui com o pessoal do DT de resolver. Queria agradecer a participação de todos, passar a palavra ao secretário para as suas considerações finais, secretário. Bom, minhas considerações finais são assim, a gente, mais uma vez, reitero o nosso agradecimento aqui ao envolvimento de todos, a dedicação. Tenho certeza que a gente vai dar um passo importante, não só na atualização, mas no redesenho no formato de um instrumento que seja realmente muito mais dinâmico, muito mais adequado à nossa realidade, e a gente vê como as coisas passam rápido, né? A velocidade das transformações são incríveis, né? A gente, numa crise, começou a conviver, né, há pouco tempo, né, em 3 meses, com uma mudança total de alguns paradigmas que nós tínhamos, né? Educação à distância, ensino híbrido e por aí vai. Então, assim, a gente está vendo o quanto, né, o curto prazo tem nos trazido aí, a crise tem nos trazido um conjunto de oportunidades para rediscutir nossa atuação e a forma que a gente vai enfrentar os nossos desafios. Então, eu queria dizer, né, todas essas discussões que foram trazidas pelo grupo, tragam esses elementos. Eu acho que a gente está num momento, como Marilza bem disse, né, de discussão, e bem-vindas, né? São todas as manifestações. A gente, mesmo que não resolva isso no catálogo, estamos dispostos aqui a trabalhar nos mais diversos instrumentos aí de regulação. Esse é o nosso papel, né? O papel da Marilza, né? Tá cada vez mais fazendo a regulação se aproximar às necessidades daqueles que são abrangidos, né? Pelo Estado, no seu papel regulatório. Então, é isso, né? Tragam esses elementos, a gente está disposto, né, a rediscuti-los. Tivemos, né, outro dia, até com a comissão externa da Câmara, né, tinham coisas que a gente até nem tinha conhecimento, alguns conselhos profissionais tinham levado, né, na área de enfermagem até para alguns parlamentares, e a gente não tinha sequer recebido, né, esse input em algum momento. Então, acho que é o ponto, né? Tragam, mesmo que não tratado dentro do catálogo, a gente vai encaminhar, vai direcionar esses temas, e são temas aí que hoje vieram muito à tona em razão da crise recente, né? Questão do estágio, né? E outros pontos aí que foram tratados. Então, quero aqui mais uma vez reiterar meu agradecimento, desejar a todos uma boa noite e
equipe aqui, Marilza, né? Mais uma vez, eu no começo falei de você, do Simão, aqui da nossa equipe da CETEC, mas tem o envolvimento de toda a sua equipe, né? Cada técnico aí, cada analista que está envolvido e apoiando esse trabalho do catálogo. São várias frentes, né? Mas em particular toda a equipe da nossa DPR. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo esforço. Mais uma vez, Instituto Federal de Brasília nos apoiando e suportando. Conciane, que já participou desde o primeiro, né, Conciane, se eu não me engano. Outro dia ele estava contando as histórias e agora ele está vendo o quarto, né? Então a gente resgatou também um pouco aí do conhecimento, né? A gente não está aqui inventando a roda, mas a gente está fazendo com que a roda seja cada vez mais ágil, mais dinâmica, né? E reduza o atrito entre a oferta e a demanda. Então, usando aqui meus conhecimentos de engenharia misturado com educação e economia, eu encerro aqui a nossa live. Tá bom? Muito obrigado a todos, então, e boa noite. Boa noite, gente. Professor, muito obrigado pela sua participação, secretário. Professora Marilza, a senhora deseja mais alguma coisa? Não, gente, boa noite. Acho que também só reforçar, né, o que o secretário aí fez, né, digamos, de estímulo, né, em relação a tragam, é o momento da gente colocar na mesa aí esses pontos de reflexão. Uma coisa é o que vai para dentro do catálogo como normativo, né, e outra é o que a gente pode sinalizar aos sistemas de ensino ou sinalizar a nós mesmos em relação a providências enquanto política pública. Né? Então, é o espaço e é por isso que vocês também foram convocados, né? E, mais uma vez, agradecer a disposição, né, de colaborar, de construir junto, né? Acredito bastante aí que isso é o que nos traz o melhor resultado. E, igualmente, agradecer, vou começar pela equipe aí do Conciane, Nilva, Armélia, Lúcia, enfim, que tem aí nos ajudado a tocar a coordenação na assessoria mais técnica direta CETEC, né, para viabilizar essas ações. E a equipe DPR aí, Simão, Flávia, a Ana Taufik, a Elma e, às vezes, né, outras pessoas tantas que são envolvidas aí na condução do trabalho, né? Então é isso. Meu boa noite, muito obrigada e a gente segue aí nesse diálogo. Obrigado, professora. Eu queria só lembrar os nossos participantes de que algumas questões que surgiram aqui nós vamos resolver dentro dos grupos de trabalho. Cada GT tem um coordenador. Se dentro do GT houver alguma dificuldade, nos avisem, a gente está à disposição para ajudar a resolver todas essas questões. E o catálogo vai à consulta pública. Então, aquilo que eventualmente não for atendido nesse momento, a consulta pública pode trazer de contribuição. Queria agradecer ao secretário, a professora Marilza, pela disposição em participar desse momento, trazer a sua palavra, a sua contribuição, a todos os coordenadores que movimentaram e avisaram as suas equipes para estar aqui nesse trabalho e dizer que a gente vai conseguir, secretário. Pode ter certeza. Um abraço a todos, gente. Boa noite. Bom descanso.